Quantas vezes você tentou controlar tudo? As pessoas, os resultados, o tempo, os caminhos. Quantas vezes você se sentiu frustrado por ver que, mesmo dando o seu melhor, as coisas não saíam do jeito que imaginava? E então, a ansiedade vinha, o medo crescia e a sensação de fracasso te envolvia. É nessa busca por controle que muitos se perdem, porque a verdade é simples e libertadora. Você só vence o mundo quando para de tentar controlar tudo. A mente humana tem um desejo antigo, o de ter domínio sobre tudo o que a cerca. Queremos que as pessoas ajam como esperamos, que os planos sigam exatamente o roteiro que criamos, que a vida obedeça a nossos prazos. Mas a vida não funciona assim. O universo não se curva ao controle, ele se alinha à entrega. O controle é a linguagem do medo. A entrega é a linguagem da fé. É natural querer segurança. Queremos prever o amanhã para nos proteger das incertezas. Mas a segurança verdadeira não vem de controlar, e sim de confiar. Quando você tenta controlar tudo, você vive em tensão. Mas quando você confia, a vida flui. É como remar contra a corrente ou deixar que o rio te leve. O controle te cansa, a entrega te conduz. Quantas vezes você se estressou tentando resolver algo que, no fim, se resolveu sozinho? Quantas portas você tentou forçar e só quando desistiu, elas se abriram naturalmente? Isso não é coincidência. É o universo te ensinando que há momentos em que parar de lutar é o verdadeiro ato de força. O controle é a prisão disfarçada de poder. Ele te dá a ilusão de que está no comando, mas na verdade te coloca algemado às expectativas. Você se torna escravo do resultado. Cada coisa que não sai como o planejado te fere. E quanto mais você tenta dominar o mundo externo, mais perde o domínio do seu mundo interno. A entrega não é desistir, é confiar que o que é seu encontrará o caminho até você. É compreender que Deus opera em dimensões que a sua mente não alcança. Você planeja, mas Ele guia. E quando você entende isso, a ansiedade perde o poder. O medo se dissolve e a vida começa a acontecer com leveza. Existe um segredo espiritual que poucos entendem. O universo só começa a cooperar com você quando sente que você parou de resistir. Porque resistir é dizer, eu não confio. É declarar ao invisível que você precisa segurar tudo, porque teme que as coisas não deem certo. Mas a fé é o oposto. A fé é abrir as mãos e dizer, eu confio, mesmo sem entender. E é nesse momento que o milagre acontece. Quando você solta o controle, algo mágico acontece dentro de você. A mente silencia, o coração se expande, e o caminho começa a se desenhar sozinho. As coisas que pareciam travadas começam a se mover. As pessoas certas aparecem. As respostas chegam. É como se a vida estivesse apenas esperando você soltar para poder agir. A verdade é que Deus nunca te pediu para controlar tudo. Ele te pediu para confiar nele, para fazer a sua parte e deixar o restante nas mãos dele. Mas nós, teimosos, queremos o volante o tempo inteiro. Queremos decidir o tempo, o jeito, a ordem. E ao fazer isso, bloqueamos o fluxo divino. Você já percebeu que os momentos mais belos da sua vida aconteceram sem planejamento? Os encontros que mudaram tudo, as oportunidades inesperadas, as reviravoltas que te salvaram. Tudo isso aconteceu quando você não estava tentando controlar, mas apenas vivendo. É assim que o universo age. Em silêncio, quando você para de interferir. O controle nasce do medo de perder. A entrega nasce da certeza de que o que é seu não se perde. São dois estados de consciência completamente diferentes. Um te aprisiona, o outro te liberta. Enquanto você tenta segurar o mundo nas mãos, a vida escapa pelos dedos. Mas quando você solta, o que é verdadeiro permanece. É claro que isso não significa viver sem responsabilidade. Não é cruzar os braços e esperar que tudo caia do céu. É fazer o que está ao seu alcance, mas sem se desesperar pelo que não depende de você.
é agir com sabedoria e descansar com fé. A diferença entre o controle e a entrega é a paz. Quem controla, sofre. Quem confia, dorme em paz. Muitas pessoas confundem controle com foco. Foco é saber o que quer e caminhar com determinação. Controle é tentar decidir como, quando e de que forma tudo precisa acontecer. O foco é interno. O controle é externo. E enquanto você estiver tentando controlar o que está fora, vai perder o equilíbrio dentro. Deus te dá testes para ensinar confiança. Ele permite atrasos, silêncios e desvios, não para te punir, mas para te mostrar que não é você quem conduz a história. É Ele. O seu papel é estar disponível, não no comando. É permanecer em movimento, mas com serenidade. O mundo só se curva diante de quem aprendeu a confiar. Há um tipo de poder que nasce quando você solta. É o poder da aceitação. Quando você aceita o que é, sem resistência, o que precisa mudar começa a mudar naturalmente. Porque a aceitação não é passividade, é sabedoria. É enxergar a lição antes da solução. E quando você entende a lição, o universo entende que você está pronto para o próximo nível. Pense em tudo o que te causa ansiedade hoje. Talvez seja um relacionamento que não se define, um trabalho que não se encaixa, um sonho que parece distante. Agora pergunte-se, o quanto disso realmente depende de você? E o quanto é o medo tentando te fazer acreditar que se você soltar, vai perder? A verdade é que quando você solta, você não perde. Você se alinha. Nada acontece fora do tempo certo. O que é seu está sendo preparado, mas precisa de espaço para chegar. E o controle ocupa espaço. Quando você solta, você abre caminho. E Deus não coloca nada nas mãos de quem ainda está com elas cheias de medo. Existem pessoas que passam a vida tentando controlar o incontrolável, o comportamento dos outros, o futuro, as circunstâncias. E quanto mais fazem isso, mais perdem energia. Porque controlar o mundo é lutar contra o vento. Não se vence o vento com força, mas com direção. E a direção vem da calma, da fé, da entrega. Quando você aprende a confiar, o impossível se torna possível. As coisas começam a acontecer sem o seu esforço excessivo. Você fala menos e sente mais, age menos e percebe mais. E é nesse estado de harmonia que os resultados mais grandiosos aparecem. Não porque você forçou, mas porque permitiu. O universo não se comunica com pressa. Ele fala no ritmo do silêncio. E só quem desacelera é capaz de ouvir. Quando você tenta controlar, o barulho interno te impede de perceber os sinais. Mas, quando você confia, tudo começa a fazer sentido. O tempo deixa de ser inimigo e se torna aliado. E sim, às vezes, soltar dói. Porque o controle nos faz sentir seguros, mesmo que em ilusão. Soltar é admitir que não sabemos. É aceitar que há forças maiores em ação. Mas é exatamente aí que a vida se transforma. Porque quando você para de tentar controlar tudo, você finalmente permite que Deus te mostre o caminho que você nunca enxergaria sozinho. Talvez hoje o seu desafio seja esse: aprender a soltar. Soltar a necessidade de entender tudo agora. Soltar a obsessão de ser aceito. Soltar o medo de não dar certo. Porque o controle é o peso que te impede de voar. E a fé é o vento que te eleva. Pare um instante e respire. Sinta o seu corpo. Sinta a vida acontecendo dentro de você sem o seu comando. O coração bate sozinho, o ar entra e sai naturalmente. Isso é um lembrete. Você não precisa controlar o fluxo da vida. Ele já sabe o que fazer. O mesmo Deus que faz o coração bater sem o seu esforço é o mesmo que conduz o seu destino sem o seu controle. Então, confie. Faça a sua parte e depois solte. Pare de tentar acelerar o que tem seu próprio tempo. As coisas certas florescem na estação certa.
Você não precisa empurrar, apenas regar. Porque quando a semente está plantada e o solo é fértil, o crescimento é inevitável. A vitória não está em dominar o mundo, mas em dominar a si mesmo. E o domínio próprio começa quando você entende que não é o comandante da maré, mas o surfista que aprendeu a fluir com ela. É isso que significa vencer o mundo. Não controlá-lo, mas aprender a caminhar em paz dentro dele. E se, neste momento, você sente que precisa de um sinal para confiar mais e controlar menos, este é o seu sinal. As coisas não estão dando errado, estão sendo redirecionadas. O que parece demora é preparo. O que parece silêncio é cuidado. E o que parece perda é proteção. Deus está te dizendo: pare de lutar contra o que eu estou tentando ajustar. Solte, e eu conduzirei o resto. Essa é a sabedoria dos que vivem em paz. Eles fazem o que precisam fazer e descansam no que não podem mudar. E quando você aprende a descansar, o mundo deixa de te vencer, porque o mundo só vence quem tenta lutar com ele, mas quem confia, vence por dentro. E quem vence por dentro, já venceu tudo. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe um "eu confio" nos comentários. Isso é mais do que uma frase. É uma declaração de entrega. É o primeiro passo para viver leve, guiado, em paz. E, antes de sair, curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que, assim como você, estão aprendendo a soltar, confiar e fluir com a vida. Lembre-se, você só vence o mundo quando para de tentar controlar tudo. Porque a vitória dos sábios não está no domínio das circunstâncias, mas na serenidade de quem aprendeu a confiar no invisível.